Será que a contabilidade de baixo custo ela é um bom negócio para você que é um produtor digital ou que é um afiliado no mercado digital? Eu sou o Anderson Hernandes, sou da Tactus Contabilidade e eu vou explicar para você cuidados que você precisa ter em relação à contabilidade de baixo custo. Então assista esse vídeo que você vai entender muito bem sobre isso. O primeiro ponto que você tem que considerar sobre a contabilidade de baixo custo. Quero lembrar que quando eu falo baixo custo, eu estou me referindo a serviços que estão sendo oferecidos abaixo de R$50. Como é que uma empresa pode oferecer um serviço de contabilidade abaixo de R$50? O primeiro ponto é que o serviço ele é nada mais, nada menos do que o faça você mesmo. Ou seja, quem faz todo o serviço contábil é você. É você que cadastra a sua empresa, é você que coloca as informações relativas à sua empresa lá, é você que faz os seus lançamentos, é você que faz toda a emissão de documentos, é você que faz toda a informação do que é despesa e do que é receita. E você coloca toda a informação dentro de uma plataforma que vai executar o serviço contábil praticamente sozinho. Então, ou seja, o serviço contábil ele vai ser executado pelas informações que você prestou automaticamente, sem que haja, por exemplo, a intervenção pessoal de um profissional para poder validar totalmente aquelas informações antes de gerar os seus impostos, antes de gerar os seus relatórios, antes de gerar qualquer informação. Agora, como é que funciona nesse caso se você, por exemplo, inserir uma informação errada? Pois bem, você vai ver em outros aspectos como é que essas empresas estão resguardadas sobre informações prestadas erroneamente. Mas vamos considerar o ponto 2. Ele é um serviço incompleto. Ué, por que um serviço incompleto? Ele é um serviço incompleto porque a maior parte das pessoas que inserem as informações lá, elas inserem as informações de forma incompleta. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar e de pegar vários clientes de serviço de contabilidade de baixíssimo custo. Eu posso garantir para você que o serviço prestado ali pelo cliente dessa empresa, ou seja, pela empresa que contratou o serviço de uma contabilidade de baixo custo, estavam incompletos. Ou faltavam informações, por exemplo, relativas às despesas, que seriam inerentes para poder elaborar toda a questão dos demonstrativos contábeis obrigatórios, como balanço, DRE, livro diário, livro razão. Ou faltava classificações de despesas dentro do sistema. Ou faltava informações, ou informações estavam incorretas em relação à parte de retirada de prolabore. Eu cheguei a me deparar com situações onde sequer o empresário entendia a importância de se fazer uma retirada de prolabore. Ou seja, ele simplesmente não fazia retirada nenhuma de prolabore, porque ele não entendia o que era isso. Ou seja, não tinha nenhum acompanhamento para que ele fizesse então as coisas de forma correta. E, consequentemente, o serviço ficava incompleto. O terceiro ponto, o suporte. O suporte prestado por essas empresas, ele não é um suporte pessoal. Ele é um suporte feito através de um helpdesk. A maioria das informações elas já estão previamente montadas ali para poder orientar o usuário. Quando você vai pedir uma solicitação de qualquer tipo de informação, você tem que abrir um ticket e esse ticket vai ser acompanhado e a demora para o atendimento ela é normal. Por quê? Porque ela é um suporte de helpdesk normal. Você não pode, por exemplo, ter um contato direto com um profissional via Skype, por exemplo, ou uma outra plataforma que te permita dialogar imediatamente para que você possa, então, por exemplo, fazer ali uma solicitação de informação, que você possa resolver uma dúvida imediata. Você não consegue fazer uma call direta ali com um profissional que possa te assistir em qualquer dúvida que você tenha. Então, ou seja, você tem um suporte que gera um determinado distanciamento entre o cliente e o prestador de serviço contábil. Quarto ponto, a especialização. Essas empresas não são especializadas no nicho do marketing digital. Ou seja, elas não sabem como é que funciona um programa de afiliados, como é que funciona um produtor digital. E sabe o que isso pode significar? Por exemplo, em algumas empresas que nós pegamos, até mesmo o KNAI que foi escolhido para poder utilizar para o serviço digital, ele estava incorreto. Ou seja, na verdade, por não ser especializada, essas empresas elas não prestam um suporte que possa atender todas as necessidades do mercado digital.
Pois bem, então é importante que você saiba que para você poder ficar tranquilo dentro do mercado digital, você precisa ter alguém que realmente conheça esse serviço, que realmente conheça como é que funciona esse mercado. E, infelizmente, por esse mercado ainda ser novo, muitos profissionais da contabilidade ainda não conhecem isso. Mas isso está sendo avançado. Agora, especificamente no caso aqui da contabilidade de baixo custo, você não tem essa especialização. Quinto ponto, o contrato de prestação de serviço. Eu não sei se você sabe, mas ao assinar o contrato de prestação de serviço, que é assinado virtualmente, você se compromete em pagar 12 meses de honorários. Ou seja, então você assina um contrato que tem vigência de 1 ano. Se você quiser cancelar esse serviço, você vai pagar uma multa rescisória e você vai ter que dar um prazo de cancelamento do contrato bem grande. Então, ou seja, o valor que você vai ter a pagar, ele vai praticamente ser quase que o valor que teria de todas as parcelas a vencer dos honorários que você teria. Então, vamos imaginar que você acabou de contratar o serviço e você utilizou por 2 meses, não se adaptou à plataforma, não se adaptou a esse trabalho, não se adaptou a esse tipo de atendimento. O que acontece? Você, ao cancelar esse contrato, você vai ter que pagar uma multa altíssima, que é correspondente ao prazo que você tem que dar para poder fazer o cancelamento do contrato e o prazo e aí, o valor que você teria que pagar de multa concernente aos valores que ainda estariam para vencer. Então, o que isso faz você pensar? Que você precisa ter muito cuidado antes de fazer a assinatura do contrato. O que acontece muitas vezes é que as empresas, de modo geral, o consumidor de serviço, de modo geral, ele não faz a leitura do contrato. Ele não faz a leitura das regras contratuais. E aí, num momento como esse, ele se depara com uma situação como essa que eu citei. E, por fim, a tecnologia versus o profissional. Gente, se eu falar para vocês que nós não utilizamos a tecnologia para atender os nossos clientes melhor, eu estaria mentindo, porque isso, na verdade, não é o que acontece de fato. Nós sim usamos a tecnologia e muitas empresas contábeis que estão no Brasil estão preparadas tecnologicamente para poder atender melhor os seus clientes. Então, por exemplo, nós utilizamos a tecnologia para poder falar com o nosso cliente à distância, com baixíssimo custo ou custo zero. Nós usamos a tecnologia para poder enviar as informações para o nosso cliente. Nós disponibilizamos a tecnologia para o cliente enviar as informações para nós. Enfim, a tecnologia ela é utilizada como apoio. Mas a tecnologia não pode, nunca, em nenhum momento, a tecnologia pode substituir o trabalho profissional. Ou seja, o trabalho profissional de validar aquilo que você está colocando dentro de uma plataforma, o trabalho profissional de te dar uma orientação direta para as dúvidas que você tem, o trabalho profissional de te dar um suporte quando você tem um problema com o fisco, o trabalho profissional de atender especificamente às suas necessidades não pode nunca ser substituído pela tecnologia. E o que ocorre é que para você ter um preço praticado tão baixo dentro desse formato, todo o trabalho profissional ele é praticamente substituído pela tecnologia. E sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando você tem uma empresa de tecnologia que te presta um serviço e não uma empresa contábil, porque se você olhar o contrato, você vai ver que a maior parte do serviço é prestado por uma empresa de tecnologia e não por uma empresa contábil. Quando você tem uma empresa de tecnologia te prestando esse serviço, ela transpõe toda a responsabilidade para o usuário. Ou seja, se você, usuário, colocar qualquer informação errada dentro da plataforma, você é responsável integralmente por essa informação. Se o seu imposto sai errado, se a sua nota fiscal foi preenchida errada, se a sua despesa foi colocada de forma incorreta, se você simplesmente não preencheu as informações e foi gerado ali um diário somente com as informações que foi importada diretamente da plataforma, como vendas, por exemplo, e não teve despesa nenhuma e foi gerado aquele diário, a informação foi prestada por você e você é responsável por isso. Quando, na verdade, num serviço profissional contábil não deve ser assim. É claro que nós temos clientes que muitas vezes eles não colaboram para o nosso trabalho, eles não ajudam que nós prestemos um trabalho adequado para ele. Mas esse cliente ele é avisado a todo momento. Olha, a sua empresa está faltando fazer lá a emissão das notas fiscais. Olha, a sua empresa não está apontando as despesas para nós não temos condições de fazer o trabalho. Olha os riscos que a sua empresa está correndo nessa situação ou naquela situação. Ou seja, todo esse suporte para poder garantir que o cliente esteja realmente ciente de quaisquer riscos que ele venha a incorrer é fundamental. Agora, quando o cliente ele incorre em risco que ele sequer sabe que está incorrendo,
Então isso é realmente muito perigoso. Então, eu quero que você entenda qual é a finalidade desse vídeo aqui. Eu não estou gravando um vídeo aqui para que você venha a contratar o nosso serviço. Até porque também eu sei que muitas das cidades, das empresas que nos procuram para contratar o nosso serviço, a gente não pode atender, porque ainda a nossa logística de atendimento não permite que nós atendamos todo o Brasil. Isso é algo que no futuro nós vamos fazer, mas por enquanto nós não podemos atender. O que eu quero que você entenda é que ao contratar um serviço de contabilidade, esse serviço tem que ser contratado por uma empresa realmente que atenda a sua necessidade. E o ideal é que você tenha uma empresa onde exista um trabalho que seja feito de mão dupla. Ou seja, parte do serviço você como cliente vai fazer, onde você vai inserir informações, onde você vai prestar as informações para a empresa contábil, onde você vai fazer a sua parte do projeto e do outro lado a empresa contábil vai prestar as informações, vai validar aquilo que você fez, vai te orientar naquilo que for necessário para que você tenha um serviço dentro de uma legalidade digital. Agora, quando você faz o trabalho sozinho, você utiliza simplesmente uma plataforma e lá você se torna totalmente responsável por aquela informação que está ali, aí o risco seu é muito grande. Então, avalie esses pontos aqui que eu coloquei para você. Avalie esses pontos aqui que vai ajudar você a entender se realmente vale a pena você contratar um serviço de baixíssimo custo. Gente, não existe milagre no mercado, tá bom? Não existe milagre no mercado. Muitas das pessoas que estão oferecendo para você, até como indicação, olha, contrate o serviço dessa empresa aqui, na verdade elas estão fazendo isso não é porque elas gostam de você, ou não é porque elas acham realmente o serviço como sendo válido, um serviço que realmente possa ajudar a sua empresa. Até porque por elas também não conhecerem como é que funcionam os lançamentos contábeis, como é que funciona todo o trabalho, elas também não têm condições de avaliar. Elas só conseguem enxergar aquilo que elas conseguem ver. Agora, aquela parte que fica ali obscura dentro do processo, elas não conseguem enxergar. Então, elas não podem validar isso. Agora, elas fazem isso porque elas também recebem uma contrapartida pela indicação. Ou seja, para cada indicação que é feita, elas vão receber um crédito que vai ser abatido no valor que elas teriam que pagar de honorários. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Qual é o real motivo de você receber uma indicação de um serviço de contabilidade de baixíssimo preço? Muito bem, eu quero que você tenha tido os esclarecimentos. Quero dizer que a Tactus está à sua disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e dizer para você que independentemente de nós podemos ou não atender, ou de você querer ou não contratar nosso serviço, você pode mandar a sua dúvida e ela será gravado um vídeo ou prestado qualquer tipo de informação para poder te ajudar a você ter uma clareza dentro do mercado como um todo, para que você se mantenha um profissional digital legalizado. Um grande abraço e até a próxima.